Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E a nossa conversa hoje gira em torno de qualificação profissional, inclusão social e do papel que iniciativas ligadas ao transporte coletivo podem ter na transformação de vidas. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje Carolina Contarini, presidente do Instituto Jacinto Luiz Caetano, uma iniciativa ligada à aviação Nossa Senhora do Amparo, de Maricá, que atua diretamente na capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, com foco em empregabilidade, inclusão e desenvolvimento social. Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Nós já conversamos um pouco antes aqui de começar o programa e é muito interessante para a gente conhecer trabalhos como o seu, que são desenvolvidos mais voltados para a nossa população, para as pessoas que utilizam na prática, no dia a dia, o ônibus, porque as empresas de ônibus são muito fechadas, a gente fica muito dentro do nosso universo interno aqui de trabalho, de cuidado com a linha, com a escala, com o ônibus, com a manutenção, e poucas empresas têm essa visão do social. Então, é um prazer para a gente estar conversando com você aqui hoje. O trabalho da Amparo a gente conhece bem, é um trabalho maravilhoso. Todo mundo que anda de ônibus aí conhece a Aviação Nossa Senhora do Amparo, sabe da qualidade do serviço que ela presta. Mas esse projeto para a gente foi até uma novidade, a gente não conhecia e quando a nossa equipe tomou conhecimento, já falou, temos que marcar um podcast com o Instituto. Então, é um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar vindo aqui mostrar um pouco do trabalho do Instituto. Nós já funcionamos lá em Maricá há 8 anos. Sim. A gente tem um trabalho totalmente focado para o profissionalismo, né, para qualificação profissional gratuita. O nosso público-alvo são moradores da cidade de Maricá, a partir de 18 anos, com uma renda familiar de até 3 salários mínimos federais. Sim, é interessante, porque geralmente esses trabalhos são voltados para a população, às vezes mais de crianças, de jovens, assim, vocês começam a partir dos 18 anos. A partir dos 18, e é importante ressaltar que o Instituto, a gente tem um trabalho social, né? Ele é um trabalho social gratuito, mas o nosso foco é no empreendedorismo, é na capacitação profissional. Os nossos cursos, eles não são de ocupação. Ah, eu estou com tempo ocioso, ou eu me aposentei, quero ocupar meu tempo de uma forma melhor, vou me inscrever no Instituto. Não é o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são pessoas que querem ter uma mudança de carreira, querem investir em conhecimento, querem investir em trabalhar de casa, porque a gente tem uma população, né? Eu falo agora em muitas mulheres na cidade de Maricá, principalmente as mães atípicas, que não têm condições de estarem indo para a rua, para o mercado de trabalho. Então, elas aprendem uma profissão para gerar uma renda de dentro da sua própria casa. Isso é muito bom. Então, vou te fazer uma pergunta aqui. De onde surgiu essa ideia de criar o Instituto Jacinto Luiz Caetano? O Jacinto, eu não o conheci, mas conheci os filhos dele já. Então, o que é que levou a empresa a criar esse instituto, ou a família lá a resolver criar esse instituto? A história do Instituto ela é até um pouco curiosa, né? Porque quando as pessoas vão conhecer o Instituto, acha que foi assim um grande projeto, é, um, uma ideia vinda assim da empresa, né? Dos herdeiros do filho, uma coisa mais estruturada, mas ele foi criado ao acaso. Foi assim, obra do destino mesmo. Nós estávamos num encontro informal de família, né, numa conversa, e eu estava conversando com a Sandra Caetano, que é Sim. neta, né, do senhor Jacinto. Sou Jacinto. Nessa época, eu fazia um trabalho social em uma instituição, e a Sandra, ela era assistente social de uma outra instituição. E começamos a trocar, né, as nossas experiências nessa área social. E aí, em um dado momento, eu falei, poxa, Sandra, como seria bom, né, se a gente
tivesse um local onde a gente verdadeiramente pudesse fazer um trabalho diferenciado, focado na profissionalização das pessoas. Sim. Nesse momento, um diretor da empresa passou, ouviu o que eu falei e falou: Carolina, você pode repetir o que você falou? E aí eu repeti a história e ele falou assim para mim: esse era o sonho do meu pai. Você desenha esse projeto e me apresenta, porque esse era um sonho muito grande do meu pai e eu gostaria de estar realizando. Bom. E aí desenhei o projeto, assim, em uma semana, praticamente, desenhei o projeto, levei para ele. De cara, assim, ele já tinha aprovado. Então, antes mesmo da gente ter a sede, de ter um nome, de ter uma história, o Instituto ele já existia. E quando eu fui desenhando o projeto, eu fui conhecer a história do Seu Jacinto, porque eu não sabia, eu não sou de Maricá, eu sou do Rio. E aí eu fui ver a história dele e foi uma história tão grandiosa, tão honrosa, um legado tão grande que ele deixou para a cidade de Maricá, e eu escolhi um nome para homenageá-lo, né? Uma pessoa que fez tantos trabalhos sociais, fez tantas doações de patrimônios importantes para a cidade, criou grandes empresas e, por uma humildade extrema, nenhuma delas levou o seu nome. Sim. E aí eu quis homenagear seu Jacinto Luiz Caetano, dando o nome dele a essa instituição que a gente quer dar continuidade ao legado que ele deixou na cidade, nessa instituição que leva o nome dele. Muito bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta, então. A gente tem um instituto já estabelecido e a gente viu aqui que ele oferece dezenas de cursos gratuitos. Você começou a falar sobre o empreendedorismo e tudo, e conta também com o projeto Adapta, que tem o foco na inclusão social e profissional. Queria que você explicasse para nós como é que ele funciona e quais as transformações que você já consegue perceber na vida das pessoas que estão participando. Dos projetos do Instituto, Sim. né? A gente trabalha com 5 grandes projetos, né? Nós já temos hoje mais de 10 mil alunos certificados através do Instituto. Nós temos o projeto Estética Total. Só uma perguntinha. Qual é a população de Maricá, aproximadamente? A gente já passou de 5%, quase 10%. 5% da população. Aham. Tem uns 200 mil Cativos. habitantes, mais ou menos. Então, olha, 10 mil pessoas numa cidade de 200 mil habitantes é 5% da população. É um É impacto, muita coisa, é um impacto muito um grande. impacto muito Desculpa grande. ter te interrompido aí. Nós temos 5 grandes projetos, né? Nós temos o projeto Estética Total, onde a gente oferece cursos na área da estética e da beleza. Nós temos o projeto Artesanal, onde a gente tem cursos de artesanato e de costura. Temos o projeto Bem-Estar, onde a capacitação ela é voltada para terapias integrativas complementares, que são cursos mais voltados para a área holística e para a área da saúde mental. Nós temos o projeto Desenvolvimento. Esse projeto a gente atua 100% com técnicas de PNL, é o Aprender Fazendo. Dentro desse projeto a gente fala sobre empregabilidade e empreendedorismo, a gente faz oficina, fazemos workshops, simpósios, feiras de estética, feiras de artesanato, onde a gente traz para dentro do nosso instituto, para o nosso aluno, a prática real do dia a dia, tanto da área da beleza quanto da área do artesanato. E o projeto Adapta, que é o nosso recém-nascido, né? Ele nasceu agora em fevereiro de 2025. Ele foi criado para atender uma necessidade da aviação Nossa Senhora do Amparo, porque a empresa ela tem uma visão diferenciada no setor de inclusão. Ela não contrata apenas para cumprir a cota, ela contrata por propósito, por acreditar. Então, dentro da Nossa Senhora do Amparo, quanto do Instituto Jacinto Luiz Caetano, a essência do seu Jacinto Luiz Caetano, ela é muito presente. Então, eu criei, né, o projeto Adapta para fazer um treinamento diferenciado para funcionários PCDs da Aviação Nossa Senhora do Amparo. É importante dizer que ele não é um projeto aberto ao público, Sim. tá? Como são os projetos do Instituto. O projeto Adapta, ele atende somente aos funcionários
PCDs da Aviação Nossa Senhora do Amparo, onde eles cumprem a carga horária deles com a gente no Instituto e eles são treinados. Nós temos o treinamento da primeira orquestra formada 100% por PCDs. Nós temos o treinamento, que é uma outra pasta dentro do projeto, que é a pasta de esportes. Nós começamos com o xadrez, porque para o PCD, cognitivamente falando, é um excelente esporte. Então, nós começamos com o xadrez, já participamos de 5 campeonatos e já ganhamos 5 medalhas de ouro. Que bom, que bom. E tiveram alguns campeonatos que nós participamos que não existia essa categoria de PCD, então a gente também inovou, levando essa categoria para dentro do campeonato, e com essas ações a gente traz muito orgulho para a empresa, muito pertencimento para o funcionário PCD, e a gente vê o impacto que isso gera, não só dentro do ambiente da empresa que ele muda, porque ele traz orgulho institucional, mas a nível das famílias que estão envolvidas, a nível da população, porque a gente criou um projeto verdadeiramente inovador, onde o PCD ele é o protagonista da história. Ele não é o coadjuvante, ele não é o que fica sentado assistindo. Nós temos dentro do projeto Adapta, o projeto Adapta Mais Desenvolve, onde a gente profissionaliza como agentes de publicidade. Então, a gente pega esse funcionário e todos os eventos, todas as ações que a gente faz, quem é o mestre de cerimônias, quem é o entrevistador, é um agente de marketing PCD da Nossa Senhora do Amparo. Então, se a gente for receber alguma visita na empresa, quem vai receber, quem vai fazer essa visita guiada é esse agente de marketing. Muito bom. As campanhas de endomarketing da empresa, quem faz as ações somos nós do Instituto, mas sempre com a participação dos agentes de publicidade. Então, eles estão 100% inseridos dentro do mercado de trabalho da Aviação Nossa Senhora do Amparo. Isso é muito bom. E mesmo caso algum saia da empresa que vai trabalhar, vocês também já o qualificaram para o mercado de trabalho. Uhum. Ele já sai com uma visão diferenciada. Sim. Isso é importante, porque geralmente o que a gente vê nas empresas comumente, olha, eu tenho que bater uma cota de deficiente, senão serei multado. Então, contrato pessoal para funções. Ó, fica vendo vídeo na câmera aqui, quer dizer, por uma função que ele possa trabalhar sentado, geralmente um deficiente auditivo ou motor, mas que faz um trabalho robotizado ali, que não acrescenta nada. Coloca ele numa tarefa que não precisa se locomover muito, normalmente. E o que vocês fazem, eu nunca tinha visto dentro de empresa de ônibus, realmente é diferenciado. Quer dizer, preparados para o mercado de trabalho e para trabalhar dentro da própria empresa com essa visão diferenciada. É um negócio bem interessante, porque são vários os tipos de deficiência, as necessidades de suporte, e isso é muito bom. Então, parabéns. Carolina, existe uma relação muito direta entre transporte público, acesso à cidade e acesso ao trabalho. Na sua visão, como é que iniciativas como essa do Instituto ajudam a aproximar as pessoas das oportunidades que muitas vezes parecem distantes, especialmente nos territórios assim fora dos grandes centros urbanos? Maricá é uma cidade menor, normalmente tem menos oportunidade de trabalho. A gente vê que em cidades menores as pessoas ficam mais tempo no próprio emprego, em empresa de ônibus ali em Maricá, tem Amparo. Então, ele trabalha ali. Se ele sair, fica difícil de ter uma outra empresa para trabalhar. Então, como é que você vê essa ligação da empresa com a cidade e com o Instituto, dando essa oportunidade de trabalho, qualificando o pessoal, como a gente vinha falando? Eu enxergo como uma grande oportunidade de fomentação do comércio local, né, do empreendedorismo local. Quando a gente olha só para grandes empresas dentro da cidade, as oportunidades para quem não teve condições de concluir um estudo, de se preparar para o mercado de trabalho, elas ficam extremamente restritas. E o que você faz com essas pessoas, né? Quando a gente criou o Instituto, o nosso público-alvo é diretamente esse nicho, pessoas que não tiveram oportunidades de se qualificar, tanto a nível de estudo, quanto a nível de profissionalização mesmo. Nós colocamos os critérios, né, de cursos livres, justamente por isso, para a gente conseguir pegar pessoas que pelo menos sejam alfabetizadas. Então, a partir da
terceira, quarta, quinta série, não precisa ter o primeiro grau completo, ela já tem essa oportunidade. Então, a gente pega essa pessoa, a gente desperta nela atitudes empreendedoras, dá um ofício para ela poder trabalhar e fazer renda e não ficar tão dependente de empresas locais, né? E às vezes não tem essas vagas de mercado para poder atender a toda a população. Seria excelente se tivesse, mas infelizmente não tem. E a gente tem uma outra questão também, né? Como a gente começou lá falando, pessoas que não têm condições de deixar a sua casa para ir trabalhar. Então, a ligação que eu vejo volto a dizer, do olhar da empresa para com a população da cidade de Maricá. A Nossa Senhora do Amparo, ela se preocupa muito no transporte do passageiro, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande no transporte de vidas, e o Instituto Jacinto Luiz Caetano, ele foca na transformação de vidas. E daí veio o casamento perfeito, né? Sim, sim. Onde a Nossa Senhora do Amparo entrou com a força e a gente entrou com um propósito para mudar verdadeiramente a vida dessas pessoas que precisam. Muito bom. Agora, uma pergunta que é uma curiosidade minha. É, nós já gravamos aqui com o prefeito de Maricá, com o secretário de transporte, com o pessoal da Procuradoria, sempre falando sobre a questão da tarifa zero, que Maricá foi a pioneira na adoção dessa política social. Então, eu te pergunto, como pessoa que conhece a população de Maricá, você falou agora da questão da empregabilidade na cidade, de tudo isso. Como é que você enxerga a tarifa zero? Ela mudou esse jogo para o trabalhador, para o morador da cidade? É, Você nota que realmente, como todos dizem, mas a gente conversa muito com a turma da política. Na prática, você que lida com a população, a tarifa zero realmente permitiu acesso aos serviços de vários equipamentos da cidade, com certeza, mas ao próprio Instituto, ela permite que o pessoal acesse mais o Instituto. Tem muita gente que você vê que realmente a tarifa zero viabilizou melhoria para a vida dessas pessoas, acesso à informação, acesso à educação. Como é que você lida com a população, e conhece das necessidades da turma? Como é que você enxerga a tarifa zero, não do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro para a empresa de ônibus, mas sim para a população? O projeto, né, Tarifa Zero, eu acho um projeto fantástico, sou admiradora do projeto, porque é um projeto que realmente funciona, tá? Eu enxergo que ele transformou o transporte de barreira em ponte, porque para o trabalhador ele deu mais oportunidades e diminuiu custos. Para o morador da cidade, ele viabiliza do morador ter acesso ao transporte e aos serviços da cidade, né? E, e falando sobre as alunas do Instituto, que são as grandes usuárias, né, desse projeto, ele oportuniza da gente poder ter um alcance maior de atendimentos. Então, o nosso impacto em relação à quantidade de assistidas através desse programa é muito maior, porque viabiliza da pessoa chegar até o Instituto, né? Quem não mora ali no centro de Maricá, ela consegue de forma gratuita também se locomover até a instituição para poder aprender também de forma gratuita a se profissionalizar. Acho um programa perfeito. Bom, então, para a gente já finalizando aqui, a gente falou desse trabalho muito bom que vocês desenvolvem, falou aqui da tarifa zero. A gente sempre fala aqui de tarifa zero, nada como a oportunidade de entrevistar alguém realmente que lida com a população de Maricá para falar. Olhando para o futuro agora, que a gente, né, tem um trabalho que vem sendo feito, vocês certamente fazem as medições desse trabalho, aquilo que conseguem produzir. O número que me impactou aqui, já até atingido 10 mil pessoas na cidade. Mas e para o futuro? O que é que o Instituto vem desenvolvendo? Quais as parcerias que vocês vêm desenvolvendo? Se isso fica restrito à parceria só com o Amparo, ou se vocês enxergam parcerias com outras entidades também, para a gente poder entender aqui no Rio Ônibus, que a gente vem trabalhando também, está criando aqui um instituto agora, que é o Observatório Rio Ônibus, em que a gente quer concentrar
assim como vocês fizeram no Instituto lá em Maricá, em parceria com o Amparo, a gente criar também um canal em que a gente possa desenvolver projetos, parcerias que devolvam, era a filosofia do seu Jacinto, um pouco daquilo que as empresas receberam aí da sociedade ao longo de tantos anos, se constituíram, devolver um pouco para essa sociedade também. Eu acho que isso que é interessante. Então, quais os projetos do Instituto aí para o final desse ano e para os próximos anos? O que é que você já vem trabalhando aí? O Instituto hoje, ele é mantido financeiramente 100% pela Aviação Nossa Senhora do Amparo. É claro que nós estamos abertos a todas as empresas a irem conhecer o projeto, a quererem apoiar o projeto. É uma ideia nossa de expansão, né, de crescimento. A gente hoje tem parcerias com algumas empresas também, mas não de forma financeira. A gente tem uma parceria com o Gabriel Persiana, que é uma empresa lá de Maricá, onde ele nos fornece os descarte de telas de persianas. Então, todo o material de descarte, em vez de ir para o lixo, ele vai para o Instituto e a gente transforma esse material em matéria-prima para o nosso curso de costura. A gente tem uma parceria com a gráfica Onyx, que também é uma gráfica de Maricá. Ela nos doa todas as lonas de campanhas. Então, tudo que ela não usa mais, ela manda para o Instituto e a gente transforma esse descarte em arte. A gente também tem uma parceria com o SESC Senat, e ele também doa para a gente as lonas de campanha. A gente também usa essas lonas no nosso curso de recostura, que é um curso de costura sustentável. A gente tem uma parceria também com a Guanabara Diesel, onde eles também mandam para a gente as lonas de campanha e os uniformes de desuso dos funcionários. A gente transforma as calças compridas em mochilas e a gente transforma a camisa polo em nécessaire. Todas as peças são feitas durante as aulas, dentro dos cursos, e depois a gente devolve para a empresa. O descarte dela a gente devolve em arte e ela faz as campanhas de endomarketing delas. E dentro de números, né, que você gosta Sim. de números, a gente tem uma média de produção de mais de... Esse ano agora de 2025, nós produzimos 9.300 peças. E nós fizemos, dentro do projeto Estética Total, mais de 8.000 atendimentos. Porque quando as nossas alunas entram na parte prática do curso de estética, o Instituto abre as portas para a população de Maricá. Então, quem não tem a oportunidade de frequentar um salão de beleza, de frequentar uma clínica de estética, elas recebem todos esses serviços de forma gratuita, através da aula prática das nossas alunas. E nós temos também algumas parcerias, até com o setor público também de Maricá, onde acontecem os eventos, nós levamos o nosso laboratório prático de estética, que são as nossas alunas, com os nossos 13 cursos de estética, para fazerem esses atendimentos dentro dos eventos. Então, isso para as nossas alunas é fantástico, porque colocam elas em contato direto com um possível cliente, né, para ela poder dar continuidade ao trabalho dela, e elas ganham muito a nível de aprendizagem, porque dentro da estética e da beleza, o profissional ele tem que ter mão, ele tem que ter senso de tempo de atendimento, atendimento ao cliente, e a gente consegue tudo isso através do nosso laboratório prático quando a gente faz os eventos. Nossa Senhora do Amparo, a gente faz todas as campanhas de endomarketing. A gente oferece mensalmente para todos os funcionários, dentro do tema do mês, todos esses serviços também de forma gratuita. Então, a nossa formação, ela é diferenciada tanto na área da estética quanto na área do artesanato. As mochilas do dia do rodoviário, dos funcionários da Nossa Senhora do Amparo, elas são produzidas pelas alunas do Instituto Jacinto Luiz Caetano. Então, esse ano a gente produziu 1.500 mochilas e presenteamos todos os rodoviários com as peças produzidas pelas alunas que nunca colocaram uma linha na agulha e saem de lá formadas costureiras faccionistas. Faz toda a diferença. Então, olha, não conhecia o Instituto, o trabalho, estou conhecendo hoje. Agradeço a produção do nosso podcast aqui por ter me dado essa oportunidade de conhecer realmente esse trabalho. Dentro do que a gente vem trabalhando aqui no Rio Ônibus, certamente a nossa área de responsabilidade social
vai entrar em contato com vocês aí para a gente poder aprender um pouco mais e poder desenvolver esses projetos, porque a gente muitas vezes não sabe bem, olha, o que eu posso fazer de interessante? E fica preso, mais uma vez, eu digo aqui, ao universo interno da empresa. Então, quando a gente vê esse trabalho de vocês integrado com a população, você traz a sociedade para dentro da empresa, traz parceiros estratégicos importantes e devolve para a sociedade em produtos, em serviços e tudo, tornando aí, sei lá, possível para essas pessoas que não têm acesso. É o que vocês falam, você não está dando só um diploma ali, você vai ser técnico disso ou daquilo, você está dando uma oportunidade das pessoas empreenderem por conta própria. A gente conversava antes, né, da mãe de PCD, da mãe atípica. Ela não tem chance de deixar o filho em casa para trabalhar, mas ela pode trabalhar de casa, não necessariamente na empresa, mas prestando um serviço para a população e que certamente a população acaba sendo beneficiada e acaba tendo retorno para a empresa na hora que a economia se movimenta mais, que as pessoas se deslocam, andam mais de ônibus. Isso é que gera a receita da empresa. Então, fecha um círculo aí perfeito, virtuoso. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. Tá? E todos estão convidados a conhecer o Instituto. Você pode Empresas interessadas, né, em estar conhecendo melhor, querendo apoiar algum dos nossos projetos, fazer parcerias. É só entrar em contato com a gente, que estamos super abertos aí, principalmente para as empresas do transporte, mostrando que a inclusão é possível, que o trabalho social é possível, quando a gente enxerga isso de forma séria e competitiva para o mercado de trabalho. Então, pessoal, com essas palavras da Carolina Cantarini, presidente do Instituto Jacinto Luiz Caetano, iniciativa ligada à Aviação Nossa Senhora do Amparo, lá de Maricá, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que se relaciona a ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.